Paz do Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Alair Bento Proença, eu que sou professor de Escola Bíblica Dominical e pertenço à Igreja Assembleia de Deus da cidade de Porto Velho, Rondônia. E este aqui é o canal EBD Levado a Sério. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho aí, ó. Para você que já está acostumado aí no canal, deixe o seu like, que isso estará colaborando, contribuindo com o crescimento do mesmo. E vamos então à nossa aula desta semana. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Por base teremos o capítulo 6 do livro de Gênesis, que diz assim: Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, e seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Para darmos início, devemos entender que o termo Filho de Deus é usado em outras passagens do Antigo Testamento em relação a anjos, mas a ideia de filiação a Deus também é retratada para os israelitas, como grupo individualmente para os reis. No Antigo Oriente Próximo acreditava-se que os reis tinham uma relação filial com os deuses, por terem sido gerados pela divindade. Convenhamos que esse texto pode parecer uma contradição, mas na verdade é algo que eu sempre digo: não existe contradição na Bíblia. Existe texto difícil de ser compreendido, mas não existe contradição. Então vamos falar sobre os Nefilins, que é interpretado como gigantes, né? E bem sabemos que esse texto, do capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4 de Gênesis, fala sobre a corrupção geral do gênero humano. E existem algumas interpretações de algumas seitas ou igrejas, né, que se dizem cristãs, que segundo a sua interpretação, a frase Filho de Deus está se referindo aos anjos, que assumiram os corpos físicos e vieram à terra para ter relações sexuais com belas mulheres, união da qual teriam nascido gigantes iníquos, ou seja, nasceu os Nefilins. Bom, ainda que tal interpretação possa ser defendida, nós acreditamos que os filhos de Deus, né, sejam os descendentes piedosos de Sete. Para você possa entender, nós temos aqui alguns argumentos. Isso mesmo, vamos apresentar os seguintes argumentos. Em primeiro lugar, ao analisarmos o texto de Mateus capítulo 22, versículo 29 e 30, ele diz assim, ó: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados ao casamento, mas serão como os anjos do Deus no céu. Entendemos que as paixões e apetites sexuais são especificamente manifestações do corpo e não dos anjos celestiais. Isso aqui
Na verdade, a defesa foi o que Jesus usou como sua defesa quando foi interrogado pelos fariseus, quando falaram sobre a mulher que era casada, seu esposo morreu e não deixou filhos, e por questão da lei, ela se casou com o irmão, o cunhado dela, né? Que também morreu, e assim foi, até o 7º homem morrer. Então eles perguntaram, né? Se quando ela chegasse no céu, quem seria o marido desta mulher? Então Jesus dá essa resposta. E dá para entender muito bem aí, né? Que não temos essas paixões aí só ser humano, porque existe uma necessidade, né? Não anjo, anjo não tem essa necessidade. Em segundo lugar, não foi da união entre filhos de Deus e as filhas dos homens que nasceram gigantes. Pelo contrário, ele já existiu antes deste acontecimento. É só você voltar no texto, dá para entender. Vejamos, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, ou seja, coabitaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama, lá no versículo 4. Em terceiro lugar, caso esses filhos de Deus, né, fossem os anjos decaídos, né, essa é a hipótese mais aceitável, então seriam anjos. Seriam o quê? Demônios. Ou seja, não são mais filhos de Deus, são demônios, são anjos caídos. A partir do momento que ele sai da sua, o anjo sai da sua posição que foi colocado, que ele se retira da posição, quando foi expulso do céu, eles perderam isso. Então, não eram demônios. Logo, não poderiam ser considerados como tais filhos, né? Como muitos teólogos, muitos que procuram colocar a sua própria interpretação, colocam. Em quarto lugar, os descendentes de Sete invocaram o nome do Senhor, tal como o próprio Sete, ou seja, possuíram comunhão com Deus, andavam com Deus como Enoque, acharam graças diante do Senhor, como Noé, e obtiveram testemunho de que agradavam a Deus e se tornaram herdeiros da justiça, que é segundo a fé. E, para completar ainda, temos aqui uma passagem do primeiro capítulo de João, lá no versículo 12. Vou começar pelo versículo 11 para vocês entenderem. Veio para o que é seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O que entendemos aqui? Qualquer pessoa que recebe Jesus como seu Salvador, que aceita Ele como unigênito Filho de Deus, esse pode ser considerado Filho de Deus. Temos até algumas pessoas que se dizem, né, que falam, que costumam dizer que todos nós somos filhos de Deus. Mas na grande realidade, Filho de Deus só tem um, Jesus, o unigênito de Deus. Todos nós somos o quê? Criaturas. Mas podemos ser chamados filhos de Deus, somos feitos filhos de Deus a partir do momento que o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. E, para concluirmos, vamos aqui, a explicação dos gigantes, né? Dos Nefilins. Nefilim não é designação de um grupo étnico, mas a descrição de um tipo particular de indivíduo. Em Números, né? Capítulo 13, versículo 33, eles são identificados como descendentes de Enaque, como alguns dos habitantes da terra de Canaã. São descritos como gigantes em algumas versões. Só que não há razão para considerá-los assim,
é mais provável que o termo descreva guerreiros valentes, talvez o equivalente antigo a cavaleiro andante.